Beleza, galera ligada aqui no Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Tô aqui para te deixar muito bem atualizado, com muitas informações do Vasco, enquanto o nosso amigo Eduardo Ferrari ainda está em recuperação, ainda está no hospital, mas já fala muito melhor. Daqui a pouco vai estar em casa, se Deus quiser, com a sua família, se recuperando bem e, quem sabe, fazendo vídeos aqui no Vasco Connection. Vamos torcer, orar, rezar, mandar todas as nossas positividades para que o Eduardo Ferrari já esteja com a gente o mais rápido possível, trazendo as informações do Clube de Regatas Vasco da Gama aqui no Vasco Connection. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, é importante a sua inscrição, não custa nada. Clica lá, faz seu cadastro no Google, ainda não tem uma conta? Faz um cadastro no Google, clica, se inscreve no canal, dá essa moral para o Eduardo, deixa logo o like nesse vídeo, compartilhe também e acione o sininho das notificações. É importante acionar o sininho, assim sempre que a gente subir um vídeo aqui, ou até fazer uma live no Vasco Connection, você vai receber uma notificação. Importante demais a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento e também acionar o sininho das notificações. E para trazer algumas informações importantes. Mais cedo, lá no meu Twitter, quem me segue viu a informação, @Emerson_Rocha, o Vasco estava em negociações bem avançadas para vender os direitos de transmissão do Vasco no Campeonato Carioca para a Cazé TV. E o Vasco confirmou os jogos do Vasco no Campeonato Carioca com o mando de campo dele vão ser transmitidos pela Cazé TV. De forma absolutamente gratuita, é só se inscrever lá na Cazé TV para você assistir os jogos do Vasco, que o Vasco for o mandante do jogo. Inclusive, na estreia, dia 18, 7h30 da noite, Vasco e Boa Vista já vai ser transmitido pela Cazé TV. Em relação à questão de valores, a gente ainda não sabe, mas a gente vai apurar e trazer para vocês aqui no Vasco Connection, na minha rede social e também lá no canal Atenção Vascaínos. E eu conto demais com a sua audiência e também você me seguindo lá no Twitter. Não sabe qual o endereço? @Emerson_Rocha. @Emerson_Rocha. Me segue lá no Twitter, para saber outras informações. E olha, um dos jogos do Vasco no Campeonato Carioca, pelo menos na fase inicial, na Taça Guanabara, vai ser Vasco e Flamengo, pela 6ª rodada, com transmissão da Cazé TV. Então é importante você ser inscrito e dar essa moral e assistir os jogos do Vasco lá na Cazé TV. Outra informação importante do dia foi a proposta do time americano Los Angeles Galaxy pelo atacante Gabriel Pec, jogador de 22 anos, que fez uma temporada 2023 em alto nível, foi o artilheiro do Vasco da temporada, inclusive culminou na convocação de Gabriel Pec para a seleção brasileira pré-olímpica. Ele vai se apresentar na segunda-feira junto com Marlon Gomes e outros jogadores para fazer um período de treinamentos visando essa competição que vai acontecer na Venezuela, o Brasil buscando uma vaga nas próximas Olimpíadas, o Brasil que é o atual bicampeão das Olimpíadas, venceu as duas últimas em 2016 e 2020-2021 e o Brasil está buscando essa classificação e vai ter Gabriel Pec no pré-olímpico como jogador do técnico Ramon Menezes. Mas falando um pouquinho sobre essa proposta do Los Angeles Galaxy, do que a gente vem apurando de informação, um pouco mais de 10 milhões de euros pela contratação desse jogador, que a proposta do Los Angeles Galaxy, mais ou menos ali 51 milhões de reais, o Vasco está analisando, a proposta é boa, mas o Vasco tem que olhar também o seu elenco, porque os jogadores de lado de campo estão escassos nesse momento no mercado. E por isso o Gabriel Pec foi um jogador muito importante em 2023, um jogador que o técnico Ramon Dias gosta bastante, um jogador que ajudou muito em 2023, recebe essa proposta. Se o Vasco vai vender, aceitar ou não, ainda é um outro passo. Mas a proposta foi feita e o Vasco está estudando essa possibilidade. O próprio jogador também está em conversas com seu staff se seria bom para ele ou não jogar nos Estados Unidos. Ele tem uma idade boa, inclusive para jogar em outros mercados, mas está aí. A proposta foi feita pelo Los Angeles Galaxy da MLS. Outros times da MLS já tinham procurado o Vasco por Gabriel Pec, mas em princípio, até agora a proposta mais forte foi essa do Los Angeles Galaxy. Eu pergunto a você que está aí do outro lado, venderia Gabriel Pec por esse valor?
Acha que é um valor justo para um atacante, jovem atacante do Vasco, muito criticado em algumas oportunidades, mas ano passado, pelo menos, ele foi muito bem, ajudou muito o Vasco no Campeonato Brasileiro a ficar na Série A de 2024. Então, pergunto a você, manteria o PEC? Venderia por esse valor? Acha que tem que ser uma proposta um pouco melhor? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, a sua participação aqui no Vasco Connection é muito importante. E o Vasco segue no mercado em busca de outros reforços. A gente trouxe essa informação no vídeo mais cedo aqui no Vasco Connection. O Vasco ainda não fechou o seu elenco, contratou 2 zagueiros por enquanto. Robert Rojas, paraguaio, falta anunciar oficialmente, falta uma questão de documentação, mas esse jogador já está no Rio de Janeiro fazendo exames, está muito perto de também assinar contrato e ser anunciado de forma oficial. Além do João Vitor, jogador de 25 anos, que veio do Benfica de Portugal, jogador que teve passagem aqui no futebol brasileiro no Atlético Goianiense, no Corinthians, os 2 já contratados. O Vasco está no mercado em busca de algumas posições. Por exemplo, um goleiro para ser o reserva, até mesmo para brigar pela posição com o Léo Jardim. Lateral direita está fechada, a zaga praticamente também. Na lateral esquerda precisa de um jogador. Hoje, por exemplo, o Jefferson, que era o reserva do Piton na lateral esquerda do ano passado, já foi devolvido ao Atlético Goianiense, rescindindo o contrato, e ele agora vai saber qual vai ser o destino dele para 2024. Então não tem um jogador nessa posição. Tem o Matheus Julião, que estourou a sua idade, mas é um jogador muito jovem. E o Vasco precisa contratar um outro lateral esquerdo. Então é a primeira posição que o Vasco está no mercado. Além delas, um primeiro volante, já que tem apenas o Zé Gabriel, e a ideia é que o Vasco contrate um primeiro volante para ser o titular do time, até mesmo brigar pelo Zé Gabriel, mas em princípio para ser o titular absoluto dessa posição. Outro volante pode ser contactado, mas o Vasco está mesmo na busca do primeiro volante, até porque tem essa questão do Praxedes, que está em negociação para ele ficar no Vasco por empréstimo, mas em princípio um primeiro volante. Tem a questão de mais um meia para dividir ali o trabalho com o Dimitri Payet, um jogador já de 37 anos, então o Vasco deve ao mercado buscar um novo meia para jogar ali nessa posição que tem o Dimitri Payet. Outras posições carentes são jogadores de extrema, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e um centroavante para ser como se fosse o reserva do Verratti, ou até mesmo brigar pela posição. São essas posições mais carentes. Outras situações podem acontecer, mas o Vasco vai contratar muito pontualmente nessa primeira janela de transferência. Acredita que tem um time que possa suportar esse início de temporada e, quem sabe, já para o Campeonato Brasileiro, buscar outras peças identificadas nos campeonatos estaduais. Uma informação importante: o Vasco fez sim, o Vasco está sim de olho no atacante Luciano, uruguaio, um jogador que o Vasco, Luciano Rodrigues, de 20 anos, que é uma grande promessa do futebol uruguaio. Ele é o centroavante titular da equipe sub-20, que foi campeão mundial na última competição. É um jogador do Liverpool do Uruguai. É um jogador que tem uma possibilidade, sim, de deixar o Liverpool do Uruguai, e alguns clubes já começam a monitorar esse jogador. O Vasco é um. O Alexandre Matos, gerente executivo de futebol do Vasco, já tentou a contratação desse jogador no ano passado pelo Atlético Paranaense, onde ele trabalhava, e agora está em busca desse jogador. É um valor muito alto, aproximadamente 12 milhões de euros. O Vasco está estudando a possibilidade de tentar baixar um pouco esse valor, tentar parcelamento, comprar só parte dos direitos do atleta para ele vir jogar no futebol brasileiro já em 2024. É um jogador que atua não só como centroavante, mas também pelo lado de campo. É um jogador muito moderno. Para muita gente no Uruguai, ele vai ser o substituto de Luizito Soares na seleção uruguaia. Só para você ter uma ideia do potencial desse jogador. Tem apenas 20 anos e o Vasco tem interesse nesse jogador. Ainda não foi feita uma proposta oficial, mas o Vasco está estudando e já conversando com a possibilidade de trazer Luciano Rodrigues, de 20 anos, jogador uruguaio do Liverpool do Uruguai e da seleção sub-20 e até daqui a pouco da seleção principal do Uruguai. Eu estou aqui no Vasco Connection por conta dessa situação do Edu. Teve um problema de saúde, ainda está internado. A gente está torcendo, orando, pensamentos positivos para que ele saia o mais rápido possível. Já está melhorando, já está falando muito melhor. Deve ir para casa nas próximas horas, nos próximos dias.
E daqui a pouco ele vai estar aqui no Vasco Connection para conversar com vocês, para trazer as informações daquele jeito do Edu, mais explosivo, daquele jeito mais folclórico, mas eu gosto bastante aqui do canal Vasco Connection, o Eduardo Ferrari, que é um grande amigo e irmão que a gente vem fazendo aqui na cobertura do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então eu peço mais uma vez para você se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o like e sempre compartilhar, porque ajuda bastante. Vasco na Cazé TV, Gabriel Peck, proposta do Los Angeles Galaxy, uma proposta boa, e a possibilidade do Vasco também investir em Luciano Rodrigues, jogador de 20 anos uruguaio. Essas são as informações. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!